queridos irmãos e queridas irmãs, nós recebemos esta notícia nesta semana de que mais um padre que estava ali fazendo um trabalho muito grande com a missa tradicional numa capela na Arquidiocese de Goiânia foi expulso desta igreja e está sendo exilado, sendo que ele vinha fazendo aí um trabalho de mais de 8 anos com centenas de pessoas, com muita frequência, nessas missas que ele celebrava ali. Então, de fato, nós lamentamos esse acontecimento e nós vemos que o Padre Braulio tinha um zelo e um interesse sincero de fazer ali um apostolado verdadeiramente católico, de levar as pessoas a receberem os sacramentos da forma correta, de receberem a catequese, a doutrina católica, todo o ensinamento da fé. Então, esse acontecimento é lamentável. Mas nós queremos comentar esse fato, não simplesmente como muitos outros aí estão comentando, dando um apoio para o Padre Braulio, ou dizendo que essas autoridades estão cada vez mais perseguindo a missa tridentina, perseguindo o apostolado dos sacerdotes que querem fazer aquilo que a Igreja Católica sempre fez. Mas nós queremos aqui falar para as pessoas que têm sinceridade no coração, que são muito poucas, e que são capazes de pensar. Porque isso é muito importante para nós discernirmos as coisas. Porque, de fato, nós podemos ver um estado lamentável nessa situação atual da igreja. Mas nós não podemos, como católicos verdadeiros, sinceros, chegar a uma conclusão, simplesmente, de que nós devemos estar em oposição às autoridades da igreja. Mas, ao contrário, nós devemos chegar a uma conclusão evidente de que essas autoridades que nós atribuímos a elas um poder como se elas fossem verdadeiras e legítimas autoridades da Igreja Católica, não são de forma alguma autoridades legítimas que estejam a serviço da Igreja de Cristo. Então, é isso que nós devemos perceber, porque de forma alguma um verdadeiro Papa perseguiria a missa católica de todos os tempos. E de forma alguma um verdadeiro bispo ou um verdadeiro arcebispo, como é o caso ali de Goiânia, estaria indignado ou contrário a esse apostolado que esse padre vinha fazendo. Ao contrário disso, você pode ter certeza que num estado normal da Igreja Católica verdadeira, um padre com este zelo, com este ideal e com este trabalho constante e fiel, seria com certeza promovido. Seria colocado ali numa outra paróquia maior ou mesmo elevado ao grau de bispo para organizar uma diocese, organizar muitas dioceses como arcebispo ou fazer alguma coisa importante para a igreja. Então é isso que a igreja sempre fez. Então a igreja que é verdadeiramente católica, ela promove e faz questão de que as coisas santas, as coisas justas e as coisas verdadeiras tenham progresso. E ela então vai punir a heresia, o erro, a maldade, a injustiça. Todas essas coisas vão sendo sempre objeto da punição, ou seja, de penas canônicas para impedir que essas coisas proliferem. Entretanto, hoje em dia acontece o contrário. Então você veja que a heresia, o erro, a apostasia, a dissipação, o escândalo, tudo isso
é liberado. Mas quando alguém vem com a intenção de fazer um trabalho sincero, verdadeiro, em nome da fé católica, então essa pessoa é perseguida. E é interessante que normalmente o processo será sempre o mesmo. Primeiro, essa pessoa começa a sofrer perseguição. Num segundo momento, essa pessoa vai ser expulsa, vai ser exilada, vai ser colocada para outro lugar, vai ser colocada para fora, não vai ter mais possibilidade de agir ali. Cada vez vai caindo mais no ostracismo. Se essa pessoa se conforma com essa situação, então ela é simplesmente esquecida e abandonada. Se ela não se conforma, ela vai então sofrer penas canônicas até ela ficar incapaz de fazer qualquer coisa dentro da estrutura da igreja. E é nesse momento que a pessoa então começa a reagir como? Vamos resistir, vamos atacar essas autoridades. Aí fica ali aquele reino dividido. E isso é um jogo que interessa aos inimigos da igreja, porque eles gostam muito de ver esse cenário. Eles gostam muito de ver essas pessoas que são perseguidas, são injustiçadas e depois eles mesmos começam a fazer um trabalho de atacar as autoridades. Esse papa não presta, é um herético, esse bispo não vale nada, essa pessoa não é... Então fica sempre nesse trabalho aí de divisão e de contradição. E por fim, quando essa pessoa já conseguiu uma estrutura própria para continuar resistindo às autoridades da estrutura da igreja atual, então se forma mais uma seita. Então é onde ali forma um grupo. Pronto, temos mais uma seita. Ali você vai juntar bastante fiéis, vai ter bastante gente e vai trabalhar ali em paralelo. Então cada um vai fazendo o seu trabalho paralelo. Então eu conheço todo esse esquema porque eu já passei por todas essas fases. Nós que fomos expulsos lá do nosso mosteiro de Atibaia em 2012, justamente porque nós estávamos, da mesma maneira, insistindo de celebrar a missa católica verdadeira. Então, passamos por toda essa fase. Passamos por todas essas etapas. Mas nós chegamos hoje à conclusão que não compensa nós temos um grande número de pessoas ou nós fazemos um trabalho significativo em termos de darmos sacramentos. Por quê? Porque o mais importante essas pessoas não ensinam, que é justamente a obediência. E a verdadeira obediência, porque você não tem verdadeira obediência quando você está conivente com o erro daquela autoridade. E é isso que as pessoas não fazem questão de discernir. Inclusive tem vários desses grupos que estão agora aí apoiando o Padre Braulio, como por exemplo o Centro Dom Bosco, a Monfort, todos esses fizeram campanha contra nós. Mas por quê? Porque essas pessoas que se dizem inteligentes, que se dizem estudadas e que se dizem católicas, elas são incapazes de pensar que a Igreja Católica verdadeira, fundada por Cristo, ela não está baseada nem nos sacramentos e nem mesmo numa doutrina. Ela está baseada numa pessoa. E essa pessoa, como cabeça visível da igreja, seria o Papa, sucessor de Pedro, essa pessoa vai nos dar os verdadeiros sacramentos e a verdadeira doutrina. E uma vez que essa pessoa nos dá sempre a verdadeira doutrina e os verdadeiros sacramentos, essa pessoa tem, naquilo que ela representa, a autoridade para governar toda a igreja e para nos dar uma verdadeira orientação que garanta a unidade dessa mesma igreja. Então é por isso que a Igreja Católica, durante 2000 anos, ela funcionou perfeitamente. Então você tinha ataques, divisões, problemas, mas nada disso abalava a igreja enquanto toda aquela estrutura de força que mantinha o catolicismo. Quando eu falo da estrutura de força, eu estou dizendo verdadeiros sacramentos,
verdadeira doutrina, verdadeira fé católica, que davam para as pessoas a salvação eterna. Por quê? Porque essas pessoas sempre estavam encontrando na autoridade do verdadeiro sucessor de Pedro uma base para elas seguirem a verdadeira doutrina e os verdadeiros sacramentos. Bastava essas pessoas manterem a sua obediência e a sua união àquele sobre o qual Cristo edificou a igreja, que essas pessoas estavam tranquilas, estavam salvas. Agora, o problema hoje em dia é muito mais grave. Por quê? Porque as pessoas, de maneira geral, como é o caso do Padre Brown, estão confundindo a Igreja Católica com o Vaticano. Estão achando que a Igreja Católica está, acima de tudo, na estrutura. Ou seja, numa estrutura material que eles construíram ali para estar a serviço da fé. Mas, quando nós procuramos estudar com atenção aquilo que a Igreja mesmo nos ensina a respeito dela mesma, nós vamos então perceber que é impossível que a Igreja Católica esteja em contradição com ela mesma. Então é aqui que a gente tem que basear toda a nossa conversa para nós darmos uma direção para essas pessoas. Porque tem muitas pessoas ali que estão tristes, estão abandonadas, estão se sentindo traídas por essas autoridades na medida em que elas estavam frequentando uma missa correta, um rito que é conforme a igreja e procurando sacramentos, procurando uma vida de verdadeiro catolicismo. Mas, infelizmente, acontece isso. Hoje em dia as pessoas buscam uma religião, então elas vão sentir gosto por aquilo outro, e vão com certeza encontrar a beleza da liturgia da Igreja Católica, que é celebrada por alguns padres que ainda conseguem, hoje em dia, mesmo com a proibição de Francisco, com esse moto próprio que ele fez, Traditionis Custodes, então ainda encontra-se alguns padres ali, ou alguns sacerdotes meio refratários, que conseguem manter, de alguma forma, essa liturgia. Então você tem essas missas bem cantadas, etc. Mas o que Cristo nos trouxe com a sua encarnação e com a sua redenção não foi isso. Isso aí é uma consequência secundária. O que Cristo nos trouxe de fato, porque Ele veio do céu para nos trazer, foi uma igreja, um organismo vivo, uma instituição divina, que não é somente uma fábrica de sacramentos, mas é uma instituição que tem união do céu e da terra, por isso que Jesus falou, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Cristo quis dizer com isso foi que haveria uma perfeita sintonia desse governo da igreja na terra com aquilo que Cristo vai confirmando no céu. Então, é nesse sentido que nós devemos aprofundar a questão. E não simplesmente ficarmos com devocionalismo ou sentimentalismo. Ah, eu gosto desse padre. Ah, eu tenho esse sentimento. Eu amo isso. Eu acho maravilhoso. Não. Vamos agora procurar, pelo menos as pessoas que têm interesse pela verdade, vamos procurar discernir onde está a Igreja Católica para nós podermos praticar a fé católica. Depois, num segundo momento, aí nós vamos conseguir ter sacramentos ou ter toda uma estrutura que possa dar à igreja aquilo que ela precisa. Mas hoje, nessa situação atual, nós primeiro devemos buscar esta autoridade. Quem que é o chefe? Quem que manda ali? Então é isso que as pessoas não estão percebendo. Então, por exemplo, as pessoas que vinham ali na missa do Padre Brown, elas deveriam sair contentes. Ah, uma missa muito bonita, foi bem celebrada, bem cantada e tal. Maravilhoso. Mas quem que é o chefe? É em nome de quem que eles estão se reunindo para celebrar esse sacrifício? É isso que as pessoas têm que parar para pensar. Porque se ele está em comunhão com Francisco, ele está em comunhão com a Igreja de Francisco. E com tudo aquilo que a Igreja de Francisco propõe. E como o próprio Francisco já disse,
o rito da igreja atual, que é a igreja dele, não a igreja católica verdadeira, mas a igreja que se formou depois do Vaticano II, da qual ele é o chefe, é o rito de São Paulo VI, segundo ele. Segundo Francisco, todos os padres têm que celebrar a missa segundo aquilo que Paulo VI, que, conforme ele diz, é santo, e deixou essa missa para ser celebrada. Então não é para inventar uma coisa diferente, é para viver uma nova realidade. Então as pessoas que são humildes e que são, pelo menos, submissas a essas autoridades, eles nem se questionam. Eles vão lá e participam da missa do jeito que for, na paróquia deles. Pode ser aquela liturgia mais do avesso, tudo invertido, tudo de qualquer jeito, e a pessoa está ali assistindo de bom coração. E eu não digo que essa pessoa esteja errada diante de Deus, porque ela tem uma intenção de estar na igreja católica verdadeira. Só que quando essa pessoa começa a ter um discernimento de que ela não está num rito de uma missa correta, conforme a Igreja Católica determinou, e que ela não está participando de um sacramento ou de uma cerimônia que é conforme aquilo que a Igreja prescreveu, então ela não pode ficar simplesmente nesse questionamento. Ela tem que ter a honestidade de ir até o fim nesse questionamento que ela começa a colocar ali. Então, peraí, se isso aqui não é a missa verdadeira, onde é que nós perdemos o fio da meada? Onde é que se separou a estrutura da verdadeira igreja, ou seja, de tudo aquilo que a igreja tem como expressão da sua própria vida? Ou seja, aquilo que foi definido, que foi sedimentado desde o início com os apóstolos e que permaneceu por todos os séculos. Então, veja que interessante quando nós falamos aqui da bula do Papa Bonifácio VIII. Essa bula foi feita no século XIV e é um dos documentos mais importantes de toda a história da Igreja. Porque justamente ali estava começando a contestação da autoridade do sumo pontífice, sucessor de Pedro. Então, foi por causa disso que o Papa Bonifácio VIII escreveu: esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem, e por ele seja exercida, não é humana, mas é de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo que ligares. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus. A menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio que Deus criou o céu e a terra. Então, eu acho muito interessante essa passagem aqui, desta bula Unam Sanctam, do Papa Bonifácio VIII, porque aqui ele faz um comentário que parece um pouco difícil de entender, mas ele vai querer dizer o seguinte, que Manes, que é o fundador do maniqueísmo, ele se baseava na ideia de que há dois princípios. Então, você tem o bem e você tem o mal. E a partir desses dois princípios, quer dizer que tudo pode estar em contradição, que não tem problema. Você pode ter dois princípios agindo em contradição e aquilo ali você administra na mesma lógica. E a Igreja Católica condena o maniqueísmo, obviamente, como heresia. Porque nós não podemos nos basear nisso. No entanto, como escreveu Moisés no livro do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então aqui o Papa está fazendo uma comparação, dizendo que não só no princípio dos tempos, mas ele criou todas as coisas no princípio, ou seja, num único princípio que é a lógica de Deus. E segundo essa interpretação aqui, essa lógica de Deus é um princípio reto,
que não admite contradição. Então, é por isso mesmo que o Papa Bonifácio VIII usou essa explicação, por sinal muito mística, para mostrar o fundamento da própria autoridade do Papa. Quer dizer que o Papa tem que ser uma autoridade que não esteja em contradição, nem com ele mesmo e nem com aquilo que os outros fizeram antes dele. Então é uma coisa evidente que não nos dá margem a termos dúvida, porque qualquer pessoa pode questionar a autoridade de Francisco, mas ela tem que questionar essa autoridade baseada na Igreja Católica e não simplesmente baseada numa hipótese. Então eu imagino que aquele Papa não é bom, ou que ele não está falando aquilo que a doutrina da Igreja diz. Então ele não é um Papa legítimo. Não, isso aí é um raciocínio humano. Agora, nós não fazemos julgamentos quando nós comparamos uma ação clara e evidente ou um ensinamento claro e evidente, como por exemplo o ensinamento da Fratelli Tutti ou o ensinamento do Vaticano II, com aquilo que a Igreja Católica ensinou um século antes, ou 3 séculos, 5 séculos, 10 séculos antes. Então, sendo todo o ensinamento da Igreja Católica sempre conforme aquele mesmo princípio que foi aplicado desde o início pelos apóstolos, então a autoridade de todos esses papas, de todos os tempos da história, ela estava baseada nesse único princípio, que é o princípio fundacional da Igreja, ou seja, aquele sobre o qual Jesus colocou a pedra. Ele diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra da confissão da fé, que é representada pela própria pessoa de São Pedro. Que São Pedro e a confissão da fé de Pedro se tornam uma só coisa. Quer dizer que São Pedro foi um homem frágil, foi um homem que teve medo. E mesmo antes de se tornar Papa, quer dizer, antes da ressurreição de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Quer dizer que ele não negou a fé, mas negou conhecer Jesus Cristo e ser seu discípulo. E isso mostra uma falta de caráter, uma falta de amor, uma falta de dedicação àquele que o havia escolhido. Mas, depois da paixão e da ressurreição, Jesus confirmou São Pedro no cargo de Papa e deu para ele o pastoreio de toda a igreja. E, a partir dali, São Pedro, então, governou a igreja com esta autoridade, ou seja, com a autoridade que foi dada por Cristo para alguém que confessa a fé católica. Então, é aqui que nós nos baseamos na verdadeira religião. Se nós não temos essa base, então tudo fica perdido. Então eu diria que não tem nenhuma diferença da missa tradicional que o padre Braulio celebra ali em Goiânia e uma missa dos ortodoxos que na mesma cidade de Goiânia é possível ser encontrada por aqueles padres da Igreja Oriental que celebram o rito bizantino. O rito bizantino é tão católico quanto o rito tridentino. E, no entanto, aquele padre ortodoxo que celebra a missa bizantina, apesar de ser cismático, tem sacramentos garantidamente válidos. Enquanto que a missa do padre Braulio é duvidosa na medida em que ele já recebeu o sacramento da ordenação a partir de um rito que não foi elaborado pela Igreja Católica e que não corresponde ao rito que a Igreja Católica tem para fazer um bispo ou para fazer um padre. Então, se nós colocarmos sacramento por sacramento, então quer dizer que a conclusão é que nós deveríamos era buscar sacramentos dos cismáticos bizantinos ou de outros grupos cismáticos que têm mais chance de serem válidos do que desses sacramentos com esses padres que estão sendo ordenados depois deste novo rito. Então, nisso é que nós vamos perceber
que o problema não pode estar simplesmente em sacramentos ou uma questão de rito. O problema tem que estar nessa questão dessa autoridade que governa toda a igreja. E é por isso que o Papa Bonifácio VIII conclui a sua bula dizendo: declaramos e definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. Então você veja aqui que isso aqui não tem como nós escaparmos disso. São documentos verdadeiros, válidos e infalíveis, dados por papas verdadeiros, mesmo que seja no século XIV, no século XV, XVI, não importa. O que a igreja ensinou é válido para sempre. Então a gente tem que se basear nisso. Porque se a pessoa acha que ela vai se salvar com sacramentos segundo o rito antigo, ela está enganada. Porque muitas pessoas tiveram sacramentos no rito antigo e traíram a igreja e perderam a sua salvação. Então por isso que ensinou também o Papa Leão XIII na sua encíclica Satis Coito. Tal foi o costume da igreja, desde sempre, apoiado no julgamento unânime dos santos padres, que sempre viram como excluídos da comunhão católica e fora da igreja todo aquele que se separa o mínimo da doutrina ensinada pelo magistério. Então aqui eu faço questão de reler essa frase para as pessoas perceberem como é sério aquilo que está dizendo aqui. Não é só o Papa Leão XIII que diz isso. Ele está dizendo que desde sempre a igreja ensinou que a pessoa que se separa o mínimo da doutrina ensinada pelo magistério, essa pessoa está excluída da comunhão católica e está fora da igreja. Agora, como que uma pessoa que está excluída e que está fora da igreja pode ser a cabeça da igreja? É impossível. Então é por isso que a gente tem que perceber que esse processo de destruição da igreja foi sempre feito em duas vertentes. Uma delas é um trabalho de infiltração, ou seja, você coloca pessoas ali dentro que trabalham ostensivamente para mudar, para destruir, para corromper, para fazer aquela completa desordem dentro do organismo. E outro trabalho é feito por fora, para destruir a autoridade do Papa. Então isso daí é o trabalho que eles fizeram desde o século XIV. E claro, já tinham feito um trabalho constante antes mesmo do século XIV, com o próprio cisma do Oriente, como nós acabamos de dizer, mas esse trabalho de destruir a autoridade papal foi ostensivamente promovido a partir do século XIV. Então, se nós hoje queremos fazer alguma coisa pela igreja, nós não podemos começar pelos sacramentos e nem mesmo pela doutrina. Nós temos que começar promovendo a autoridade. Vejam que interessante também um outro exemplo. Na Quinta-feira Santa, nós vamos celebrar a Missa do Lava-Pés. Essa missa solene, que é celebrada na Quinta-feira Santa, que comemora a própria instituição do sacramento da ordem e do sacramento da Eucaristia. Quer dizer que, dentro do contexto dessa missa, Cristo instituiu a própria missa e instituiu também o sacramento da ordem para que os apóstolos pudessem celebrar a Santa Missa. E, no entanto, no Evangelho desta missa de Quinta-feira Santa, sempre estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São João. E o que diz o capítulo 13 do Evangelho de São João? Por acaso diz, olha, vocês têm que frequentar os sacramentos, vocês têm que celebrar bem a Santa Missa, vocês têm que ter mais piedade, vocês têm que ter devoção para poder fazer uma coisa bonita, bem feita, com paramentos dignos, com uma celebração bonita. Por acaso ele ensinou isso para os apóstolos? Não. Tudo isso eles aprenderam depois. Foram procurar entender, foram procurar se aprimorar, e o próprio Espírito Santo foi inspirando os apóstolos nesse sentido, claro. Isso tudo é importante. Mas o que Cristo realmente fez
e o que Cristo ensinou nesse evangelho que é lido na Quinta-feira Santa. Esse dia da Quinta-feira Santa é o dia do sacerdócio. E o que Cristo fez? Ele ensinou a respeito da autoridade. Então o pessoal nesse dia faz ali uma cerimônia de lavar pés, faz todo um teatro e tal, e começa a falar só da questão, nós temos que ser humildes, temos que servir os irmãos, não sei o quê. E não é nada disso. Jesus explicou muito bem. Eu estou lavando os vossos pés, eu que sou mestre e senhor, porque eu sou mesmo, mestre e senhor, e lavo os pés de vocês. Agora, quem for agora ser ministro, ou seja, ser alguém que está à frente da igreja, deve lavar os pés dos outros. Ou seja, deve estar a serviço dos outros. Então, essa é a lógica da autoridade na igreja. É uma lógica de autoridade que vem do serviço. E essa autoridade que vem do serviço deve estar, sobretudo, a serviço da própria fé. Porque não adianta eu lavar os pés do irmão ou daquele que está ali comigo, se eu não estou dando para essa pessoa aquilo que Jesus deu. É aquilo que os apóstolos deram e aquilo que a igreja sempre deu, que é a verdadeira fé. Então, antes de tudo, nós devemos pensar nisso. Porque na Quinta-feira Santa, Jesus nos ensinou a respeito desta autoridade. A Igreja Católica está toda baseada nesta autoridade. E essa autoridade de Cristo, dada a Pedro e dada aos apóstolos, é essa autoridade que nós temos que buscar. Porque nós podemos perder os sacramentos, perder a estrutura, perder tudo aquilo que a igreja sempre teve com todo o seu esplendor, mas nós não podemos perder o núcleo básico, fundacional, que é o fundamento, a essência do catolicismo e da Igreja Católica. E esse núcleo é a autoridade do Papa. É isso que as pessoas precisam entender. Então, se o Padre Braulio reconhece que Francisco é o verdadeiro sucessor de Pedro, que ele não reclame. E ele não fica ali dizendo na internet, mas ferirei o pastor e as ovelhas se dispersam. Como se ele fosse o verdadeiro pastor e as ovelhas é que agora vão se dispersar. Não, não. Essa passagem bíblica de Zacarias 13, que está citada no Evangelho, ela se aplica ao Papa. Por quê? Porque da mesma forma como foi ferido o pastor, que era Cristo, na sua paixão, e os apóstolos se dispersaram, da mesma forma, hoje, no final dos tempos, nós estamos vivendo essa profecia numa nova dimensão. Quando o pastor, ou seja, um verdadeiro Papa, foi ferido, que foi o caso de Pio XII, que foi assassinado, e a partir dali as ovelhas se dispersaram, porque cada um criou a sua própria seita. Enquanto que os falsos pastores, ou seja, os lobos, com pele de cordeiro, entraram ali no Vaticano e instalaram uma nova igreja, com uma missa que não corresponde ao catolicismo, com uma catequese que não corresponde à verdadeira doutrina e com uma estrutura de poder que é toda focada na destruição da Igreja Católica. Então a gente não pode ter contradição com isso. Ou a gente está do lado de Cristo e da Igreja de todos os tempos, ou nós estamos do lado da Igreja de Francisco, que é justamente do lado de uma igreja anticatólica. Agora imagine se uma pessoa for batizada nessa Páscoa. Essa pessoa, quando é batizada, ela, por acaso, ela não tem que saber que ela é batizada para obedecer à autoridade da igreja? E quem ela vai reconhecer como autoridade? Se ela encontrar um padre muito bom, muito zeloso, como o Padre Braulio, o Padre Braulio vai dizer, eu sou autoridade, então você tem que me obedecer. Tá bom. Então a pessoa que foi batizada vai dizer, que bom, eu tenho um padre aqui que é o meu pastor que vai me guiar e eu quero obedecê-lo. Mas o Padre Braulio vai ter que ter um chefe. E vai dizer para ela, e por sua vez, nós obedecemos a esse meu chefe que é o bispo tal. E esse bispo tal, por sua vez, tem um chefe, que é Francisco. Então quer dizer, por mais
que o padre Braulio queira apresentar para essa pessoa que foi batizada uma igreja católica séria, honesta, verdadeira, com todos os critérios direitinho, de sacramento, de doutrina, etc., ele vai acabar chegando à conclusão com essa pessoa que foi batizada que ele está em contradição. Por quê? Porque aquilo que ele faz e aquilo que ele defende é o contrário do que o chefe dessa igreja que ele diz participar está querendo e está defendendo. E nós não podemos viver nesse problema de séria crise de obediência. E é isso que as pessoas não entendem, porque as pessoas ainda acham que nós podemos desobedecer um papa, que não tem problema, que já teve papas que também foram errados, que foram ruins, que foram heréticos, sendo que isso não é verdade. Então, por isso que o Concílio do Vaticano, o verdadeiro Concílio do Vaticano I, ensinou de forma categórica na sua Constituição Pastor Eternus, dizendo a ela, ou seja, a Igreja Romana, devem se sujeitar por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade, tanto cada um em particular como todos em conjunto, e não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja. Qual é a missa que tem que celebrar, como que deve se vestir, como que deve fazer, o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. Tudo isso tem que obedecer. Ou seja, obedecer a essa igreja espalhada por todo mundo, de tal forma que, guardada a unidade de comunhão e de fé com o Romano Pontífice, percebe? Guardada a unidade de comunhão e de fé. Então, com o Papa, que é o Romano Pontífice, a gente tem plena comunhão. Por quê? Porque ele tem a verdadeira fé. Por isso mesmo que diz aqui, ó, nós temos unidade de comunhão com ele. E é por isso que os padres se reúnem na Quinta-feira Santa em torno do bispo. Por quê? Porque o bispo tem a comunhão com o verdadeiro Papa. E o Papa, por sua vez, ele faz a unidade com todos os bispos, com todos os sacerdotes e com todo o povo de Deus. Agora, se ele é um falso Papa, e se ele não tem a verdadeira fé, por mais bem intencionado que seja esse bispo, e por mais bem intencionado que seja esse padre, eles estão numa falsa comunhão. E eles estão cúmplices e estão culpados de pertencerem a essa falsa comunhão e de levarem os fiéis a essa falsa comunhão na mesma medida em que eles estão conscientes que esse indivíduo não tem a fé católica. Porque se esse indivíduo não tem a fé católica, nós devemos denunciá-lo como um falso papa. Isso é obrigação de todos os cristãos. E isso é a base. Se você não tem essa base, não adianta os sacramentos, não adianta a missa, por mais bem celebrada que seja, mesmo a doutrina mais perfeita que você saiba de cor e salteado, tudo isso cai por terra se você está unido a uma falsa autoridade. Aí que está o problema. Por isso que diz aqui, ó, a Igreja de Cristo seja um só redil, um só pastor. Esta é a doutrina católica, da qual ninguém pode se desviar, sob pena de perder a fé e a salvação. Então é aqui que a gente tem que ser coerente. Né? Ou a gente é coerente, ou então se desvia. Porque eu mesmo não acredito hoje que o mais importante seja o número de pessoas. Se nós temos 1.000 pessoas, se nós temos 5.000 pessoas, ou se nós temos 10, 15 pessoas. Não importa. O que importa é a nossa coerência, a nossa retidão. Nós somos obrigados a renunciar e a perder muitas coisas para nós estarmos em perfeita comunhão com Cristo e com a Igreja Católica de Cristo. Agora, enquanto nós continuarmos, como muitos fazem hoje, formando grupinhos, mesmo esse sede vacantis que faz assim, não, vamos formar o nosso grupo e vamos deixar a coisa... Não. Enquanto essas pessoas formam suas próprias seitas, o demônio ganha mais terreno para destruir o que resta, o que sobrou muito pouco do catolicismo. Então, por isso que às vésperas da Semana Santa, nós estamos hoje fazendo esse comentário para sermos solidários, com certeza, a essas pessoas que estão ali tristes, ficando sem os sacramentos, mas nós queremos mostrar também a realidade. A realidade é essa.
Por isso que eu digo, é bom que aconteceu isso com o Padre Braulio, como é bom que aconteceu isso com muitos outros, como nós mesmos, que somos vítimas dessa estrutura e que acabamos sofrendo toda essa perseguição por buscarmos aquilo que a igreja nos ensina, mas não podemos deixar de dizer o seguinte, que enquanto nós não formarmos um consenso no sentido de buscarmos a verdadeira autoridade de um verdadeiro Papa, eleito segundo aquilo que a igreja nos pede, nós não poderemos sair dessa situação. Então, o que Deus nos pede é só isso. Essa confiança nele, essa verdadeira fé e essa retidão de seguir tudo aquilo que o magistério da igreja sempre nos ensinou. Então, peçamos a Deus que o Padre Braulio e outros sacerdotes e todas essas pessoas que estão buscando a verdadeira igreja possam encontrar verdadeiramente esse único princípio, essa única fé, essa única doutrina e essa única verdade, através de um único pastor que Deus há de nos dar pela sua graça, ele que nos deu seu Filho e através do seu Filho nos deu todos os bens, e que ele seja bendito para sempre. Amém.